Bom dia a todos da Igreja Católica. Estou aqui para agradecer a Deus o exemplo que meus pais me deu. Graças a Deus, meus pais eram muito católicos. Levava nós todos para a igreja. Não era, nesse tempo não tinha igreja, era um palco. Era assim um terreno com a cruz bem grande. E ele levava, acordava nós 4 horas da madrugada, para ele para a gente organizar, era longe, andavam a légua a pé, meus pais levavam nós. Então, muito católico, ele passava a ordem de nós, vamos para a igreja. Nesse tempo, nós ia só com a merendinha, ele não tinha um tostão para oferecer a nós. Nós ia e voltava sem comer nada, mas a gente era feliz e ninguém sabia. Então, nós ia para essa igreja, não era igreja como eu estou falando para vocês, era uma casa antiga, pequena, e lá uma cruz bem grande. A gente assistia lá no palco, assim no meio do sol, nós assistíamos a missa. Então, aí ele rezava o texto, todas as 6 horas, reunia 14 irmãos, nós tirava o texto, tudo de joelho dobrado. Ele falava, se os namorados chegar, vocês não olhem nem para trás, fique de joelho dobrado e vamos rezar o texto. Se eles quiserem rezar, reze, não quiser, é ordem que eu estou passando. Ali nós era aqueles maiorzinhos, ele botava cada copo para rezar um mistério, nós rezava tão felizes. Então, meus avós também era muito católico. O meu avô, nós não tinha igreja, ele tinha um terreno, deu o finado Padre Marconi, ele vinha celebrar missa na nossa casa. Então, meu avô deu um terreno e nós se reunimos tudinho, construímos a nossa capelinha em Jardim de São José. Hoje, meu irmão toma de conta da igreja, minha família todinha são muito católica, graças a Deus. Então, tudo graças a Deus, hoje tudo mudou, tudo Deus favoreceu a igreja perto. Nós não tinha cemitério, o meu avô, o padre Marconi falou, Luiz Estácio, que era meu pai, Luiz Estácio, fala com seu pai, para ele dar um terreno, para nós construir o cemitério para os Estácio. E nós todos se reunimos, fizemos o cemitério. Era tudo limpando o terreno, era um matão bruto, um mato bruto, e meus irmãozinhos tudo limpando o mato, derrubando os matos e construímos o nosso cemitério. Hoje a minha mãe é sepultada lá, minha família. Criei duas crianças, criei a minha irmã, Luísa de Marilac, que minha mãe teve ela já muito idosa e minha mãe ficou doente. Não tinha condição de criar minha irmã, a caçula, Luísa Marilac. Então eu comecei a criar ela. Ela hoje me chama de Mãequinha. Meu nome é Francisca Souza Lima, mas o pessoal me chama de Quinha. Então criei ela. Então tinha um primo meu com câncer no intestino. Então, quando a esposa dele estava grávida, falou que ia doar a criança a mim. Então, ela não teve coragem de doar. Quando a criança adoeceu, pegou uma fraqueza, ficou sem ter alimento, ela saía pedindo ajuda às pessoas, dava mingau d'água àquela criança. Então ela chegou para mim, eu vou dar a Maria de Fátima. Então meu pai tomava de conta da fazenda de meu avô.
Aí tinha muita fartura de leite. Aí eu falei, mãe, eu vou criar a Maria de Fátima, que a comadre Lurdite disse que não tem mais condição de criar ela, por causa que o compadre Fortunato, o pai dela, estava com câncer no intestino. A minha mãe falou, mas minha filha, ela não deu pequenininha, e agora depois que ela está desnutrida, vai dar. Mamãe, vamos fazer essa caridade, porque ninguém sabe o dia da manhã, mamãe. Então, meu pai tinha um coração como eu. Aí eu fui pedir meu pai, papai, deixa eu criar aquela criança Maria de Fátima. Papai, minha filha, vamos buscar. Então nós fomos distância, 2,5 léguas num cavalo, buscar a Maria de Fátima, Souza Lima, numa tipóia. Papai colocou a tipóia assim no pescoço e trouxemos ela. Levemos para o médico e fomos cuidando dela. E era uma menina tão boa, uma menina dos olhos azuis, um tipo de mulher. Então comecei a morar com meu esposo, Antônio Anastácio. Eu falei para ele, eu criei essa criança. Ela tinha 2 aninhos. Ele falou, não tem problema. Pode levar, você casando comigo, pode levar essa criança. Então, ele tinha um chiqueiro de ovelha, vendeu um carneiro e começou a comprar calço para dar ela, porque a criança era tão fraca que nem andava. E hoje agradeço a Deus, o meu esposo ter aceitado eu criar ela. Então, ela ficou moça e veio trabalhar aqui em Fortaleza. Então, o fim dela foi muito triste, mas eu entreguei nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. O rapaz era de Belém, Belo Horizonte. Ele tinha muito ciúme dela, então matou a minha filha, enforcada, envenenada. Eu olhei quando chegou a notícia em Limoeiro do Norte, que vieram me dizer, falaram que tinha sido uma dor de cabeça que tinha dado nela. Levou para todos os médicos e falou, se vocês não vierem aqui para Fortaleza buscar o corpo dela, nós vamos enterrar ela. E eu olhei para o céu e pedi Nossa Senhora com que me desse força e coragem para eu enfrentar, buscar o corpo da minha filha. E eu vim com muita dificuldade, com muita fé em Deus. Eles deram o endereço errado, mas eu com aquela fé em Deus, o meu primo fez tudo por mim. Principalmente falei com meu tio Aurino Estácio, que era o pai da pobreza. Eu falei, cheguei lá, tio, pelo amor de Deus, cheguei chorando nos prantos. A minha tia Marinha estava naquela alpendagem. Minha filha me chamava de Fransquinha. Fransquinha, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? E eu chorando muito, muito emocionado, que não sabia ainda que tinha sido ele que tinha matado minha filha enforcada, envenenada. Eu falei, tia, cadê o tio? O tio está lá para dentro. O tio saiu, ela chamou, digo, tio, pelo amor de Deus, me arranja um transporte para ir buscar o corpo da minha filha em Fortaleza. Então, o tio ligou para a Russa e conseguiu, nesse tempo era a Garcia, e a Garcia conseguiu a ambulância e viemos buscar a minha filha. Quando chegamos aqui foi muita dificuldade, mas eu tinha tanta fé em Deus. Era perguntando, eu parava, pergunta aí de onde é, pergunte, ensinava. A última que me informaram era um beco sem saída. E eu perguntei, me ensinaram. Então, chegando lá, minha filha já estava no cemitério, já para sepultar. Então, ele tinha um tio que era sargente. Então, eu chegando lá, muito emocionada, olhei para minha filha dentro do caixão. Olhei e falei, minha filha, entrego você agora nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Tanto conselho que eu lhe dei, tanto que eu pedi, agora
eu entrego você nas mãos de Deus e Nossa Senhora. Então, aquela tia dele olhou para mim e falou: vamos dar um comprimido a ela. Eu disse: não precisa comprimido para depressão, para nada. A minha fé é grande, a minha fé é muito grande. Eu sou muito católica, eu quero levar minha filha. Nesse momento eu trouxe minha filha, chegamos em Jardim de São José, 2 horas da madrugada. A minha família estava reunida, as irmãs dela, tudo o pai estava até tudo reunido, minha família, esperando pelo cadáver. E o meu tio falou, Aurino Estácio de Souza, que foi o prefeito de Russa, falou: Fransquinha, vamos sepultar Maria de Fátima agora, 2 horas da madrugada. Tio, pelo amor de Deus, vamos, minha filha, que eu tenho que viajar para Fortaleza. Eu disse: vamos, tia. Então foi só minha família mesmo, fomos sepultar ela 2 horas da madrugada em Jardim de São José. Então, é muita fé para a gente ter fé em Deus para passar o que eu já passei. Mas eu seguro nas mãos de Deus, eu seguro nas mãos de Nossa Senhora. Então, nesse momento, eu quero falar para vocês. Eu tenho meu coração de Deus. Desde 5 anos que eu gosto de ajudar as pessoas carentes. O meu pai, como eu falei, tomava de conta da fazenda do meu avô. Ele chegava com aqueles 2 baldos de leite de madrugada, tirando, e eu falava: pai, eu lavei um bocado de garrafa. Pra quê, minha filha? Pra eu encher e sair adoando as pessoas carentes. Ele: muito bem, minha filha. E eu saía com aquelas bolsas de pai antiga, eu saía adoando aquelas pessoas. Eu me sentia tão feliz a doar. Eu adoava meu pai naquele tempo, era os caixão muito fundo. E eu com 5 anos, eu pegava um tamboretinho, colocava dentro daquele caixão, que eu era tão pequena, e outro no lado de fora. Pegava aquelas bolsas de palha antiga e colocava rapadura, aquela rapadura tudo colocado em paia, tudo derretendo. Aí eu esperava. Só entrava dentro quando eu olhava que minha mãe, muito grávida, todos os anos eram filhos, houve 27 filhos e 27 resguardo e 22 de tempo. E se criou 14 filhos. Nós era tão felizes. A minha mãe saía, mas meu pai apanhar algodão dentro daquele cercado cheio de carrapicho. Eu ficava tomando de conta dos irmãozinhos pequenos. E quando olhava que minha mãe ia longe, mas meu pai, eu entrava dentro desse caixão nas carreiras, colocando, pulava o outro era farinha, colocava farinha dentro daquela bolsa. Ia para aqueles tambor antigos.